Olá pessoal, hoje nós vamos falar então da morte celular, que ocorre de duas formas, né? A necrose e a apoptose. Então a gente vai tratar desse assunto aí que é a morte celular, né? Na outra aula a gente viu que a célula, quando ela sofre um processo ou de adaptação, como vimos nas aulas anteriores, ou o processo de degeneração, né? Se a gente retirar o estímulo, ela volta, né, ao normal. Agora, uma célula onde passa do ponto de retorno, né, o que vai acontecer com ela? A morte dela. Né? Obviamente, ela vai morrer, ou aquela célula individual, ou as células do tecido, né, vão morrer, como a gente vai ver hoje, e aí a gente tem os processos chamados, né, de necrose e apoptose. Então, primeiro, balizando um pouquinho sobre a necrose e a apoptose, né? Então, a necrose, ela foi por algum tempo colocada como termo de necrose oncótica, né? Então, esse termo, o que significa, né? Oncose ou necrose oncótica significa aumento de volume. Por quê? No processo, quando a célula morre, normalmente ela aumenta de tamanho, ela aumenta o seu volume. Então, por isso, tentou-se utilizar esse termo. Embora o termo mais conhecido que vocês vão encontrar na maioria dos livros é somente necrose. Tá? Falando um pouquinho da apoptose, a apoptose é chamada de morte celular programada também, ou suicídio celular, né? Então, são esses termos que são designados aí para apoptose, né? Para o processo de apoptose que a gente vai ver hoje mais no final da nossa aula. Tá? A apoptose, a célula diminui, né? Não tem um aumento de volume, sim a diminuição do seu volume, né? É conhecido também como uma morte silenciosa, a gente vai ver mais à frente lá. Tá? Então vejam aqui, tem um esqueminha que mostra quando a célula aqui aumentando de tamanho, né, como se fosse numa progressão, e ela rompe, né, as mitocôndrias já não funcionam mais, ocorre ruptura, né, da membrana celular, a matriz, né, ela fica alterada e aí tem a morte celular e aí as células de defesa vêm retirar esses restos celulares. Quando a gente trata da apoptose, né, esta célula diminui, ocorre alterações, obviamente, também nucleares e celulares e citoplasmáticas, como a gente vai ver lá, mas ocorre, essa célula diminui e depois esses restos celulares, né, eles ficam, entre aspas, empacotados, eles vão ser retirados por uma célula de defesa, mas num processo mais silencioso, vamos dizer assim. Tá? Então, falando um pouquinho da necrose, né, ela é uma lesão irreversível, onde ocorreu, obviamente, a morte celular, ela é sinônimo para a morte celular, né, assim, a apoptose também é um tipo de morte celular, mas o mais comum é a gente encontrar a necrose, e é a inabilidade da célula de restaurar a função mitocondrial, ou seja, então as mitocôndrias não estão funcionando, não estão produzindo energia para aquela célula, e também ocorre uma lesão na membrana celular. Então esses dois processos aí ocorrem quando a célula passa do ponto de retorno e vai ter a morte celular. Tá? A etiologia disso são as mais variadas possíveis. A gente pode até correlacionar com a etiologia lá que ocorre nas degenerações. Tá? Então, ação cinética, então traumas, essas coisas, exposição a formas reativas de produtos químicos, exógenos ou endógenos, que formam normalmente radicais livres ali, falta de nutrientes, né, como água, oxigênio e até alimento, né, para essa célula, né, os nutrientes aí para essa célula, micro-organismos podem levar e até reações imunes, né, autoimunes, que vão atacar um tipo celular específico ou um tecido específico. Tá? Então, essa morte celular ocorre por dois mecanismos básicos, né? Se a gente pensar lá da forma mais básica um é a digestão enzimática da célula, onde enzimas da própria célula, que estão nos lisossomos ali, vão degradar, né, a célula, e a desnaturação proteica, onde ocorre uma alteração nas proteínas, né, na conformação das proteínas, elas às vezes deixam de desempenhar sua função, deixam de ter o seu papel lá na célula e ocorre aí a morte dessa célula. Tá? Do ponto de vista microscópico, é interessante a gente pensar, eu vou trocar de lado aqui, é interessante a gente pensar um pouquinho nas alterações que vão ocorrer na célula.
ocorrem alterações tanto no núcleo quanto alteração no citoplasma. Normalmente essas alterações são concomitantes, então quando está ocorrendo alteração nuclear, ocorre também, obviamente, a alteração citoplasmática. Aqui a gente vai separar só para ficar mais didático. Então aqui a gente vê uma célula normal, com um núcleo normal ali, e podem ocorrer 3 alterações nucleares morfológicas, né? A picnose, a cariorrexia, ou cariorrexe, e a cariólise, né? Certo? Então a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas aqui, certo? Então, a picnose ocorre um fenômeno que é o desaparecimento do nucleolo, né? Então, no nucleolo ali a gente tem proteínas, né, que estão lá dentro do núcleo e auxiliam na função celular. Ele vai ocorrer, o primeiro ponto é o desaparecimento desse nucleolo. É mais fácil de a gente visualizar esse processo de picnose em células epiteliais, tá? É difícil de fazer a visualização em células mononucleares. Quais são essas células mononucleares? Basicamente os linfócitos, né? O linfócito já tem um núcleo pequeno, escuro, então a gente vê que ele está menor ou mais escuro, é um pouquinho difícil de fazer essa análise lá quando a gente está visualizando o HE, tá? No tecido nervoso é bastante comum a gente ter esse processo de picnose, né? O núcleo ele se reduz porque o núcleo é bastante amplo, né? Com o nucleolo bastante evidente, então quando tem nos neurônios, né? Quando a gente visualiza esse fenômeno, né? É bem fácil de fazer a visualização. E também se torna difícil nas células fusiformes, né? Fibroblastos, então ele já tem um núcleo pequeno também, então é difícil de fazer a identificação nesses 2 processos, tá? Então, é um processo que ocorre nessas células, né? Mais comumente nas células epiteliais, como a gente falou, também ocorre nas células mononucleares, porém de difícil visualização e bastante comum no tecido nervoso, tá? Então, principalmente os neurônios. Então, aqui a gente vê um tecido hepático, né, o fígado, onde algumas células não apresentam o núcleo, mas a maioria delas tem uma bolinha escura ali, que representa os núcleos picnóticos. Então a gente vê um núcleo diferente aqui, alguma outra célula normal, né, essa aqui, outra lá em cima com o núcleo normal, mas a maioria delas aí tem um núcleo picnótico, essa outra normal também, mas a maioria um formato escuro, bem basofílico, né, que é bem característico desse núcleo picnótico, tá? O outro processo é chamado de cariorrexia ou cariorrexia, né? Então, a gente fala que o núcleo está em cariorrexe ou o processo é chamado de cariorrexia, né? Onde a gente vai ver o quê? Grânulos basofílicos. Aqui é uma microscopia eletrônica que demonstra que está o núcleo da célula, né? E a gente vê, ó, uma bolinha aqui, a outra um pouco maior aqui, como se fossem ilhas, né, de fragmentos nucleares. Outro aqui e outro menor ali. Então, a gente consegue ver pequenos grânulos basofílicos que são característicos desse formato aí, né, dessa necrose. Isso é comum de ver em exudados purulentos, porque os neutrófilos, normalmente, eles ficam bem fragmentados, né, quando estão no processo de degeneração, e a gente vai conseguir visualizar de forma bem clara aí essa cariorrexia, né, essa fragmentação no núcleo. Claro que, obviamente, a gente consegue visualizar em outros tecidos, né, mas o mais comum é nesse processo. Ó, aqui tem um tecido linfóide aqui, onde a gente vê a cariorrexia, ó, alguns núcleos aqui fragmentados. A gente vê umas bolinhas, né, basofílicas também bem escuras aqui nessa região, principalmente nessa região mais abaixo aqui, que é característico dessa cariorrexia ou dessa cariorrex. Aqui nessa outra foto fica mais claro ainda, a gente visualizar aqui na região central o núcleo, né, formando pequenos grumos lá. Ele é como se ele ainda estivesse no lugar, mas estivesse fragmentado, né, estivesse despedaçado aí em vários pedacinhos, tá? Certo? E a última o último das nossas alterações nucleares é a cariólise, né? Como o próprio nome diz, cário quer dizer núcleo e lise quer dizer destruição. Então, é a destruição do núcleo. O núcleo aparece como uma esfera oca, é também chamado de núcleo fantasma, tá? A gente encontra nos livros essa terminologia de núcleo fantasma.
onde a membrana nuclear ela desaparece totalmente e a cromatina ela fica difundida no meio do citoplasma, junto com o citoplasma. Então a gente vê mais ou menos uma sombra de onde seria o núcleo, mas não tem mais nenhum conteúdo nuclear lá naquele local, tá? Então ele está tudo difundido, misturado em meio ao citoplasma, que é o que a gente vê aqui, ó. Não vê alguns grumos ali, mas isso na microscopia eletrônica. Quando passamos para a microscopia óptica, não conseguimos visualizar essa estrutura, ó. Então aqui a gente consegue visualizar alguma dessas alterações, ó, como se fosse uma esfera, né, branca aqui, que é onde havia o núcleo. Ó. Nessa outra célula aqui a gente consegue visualizar também. Então vemos o citoplasma, mais ou menos a delimitação aí do núcleo, mas não conseguimos ver nada além disso. Então é importante ver essas três. Normalmente a cariólise é um evento que sucede qualquer um daqueles dois, picnose ou cariorrexia, tá? Ou cariorrexia. Então, não quer dizer que um núcleo tem que passar pelos três, né? Ou um tecido tem que passar pelas três etapas. Às vezes a gente vê a picnose ou a cariorrexia e não vê a cariólise, né? Já passa direto a desnaturação das células, onde a gente não consegue ver mais limite celular. Então, isso varia bastante de acordo com o tipo de tecido, qual alteração nuclear vai predominar naquele tipo de tecido, tá? No citoplasma, a gente tem ainda algumas alterações. Como eu falei, ocorrem de forma concomitante com as alterações nucleares. Uma delas é a depressão do glicogênio citoplasmático. Então, as células que acumulam esse glicogênio, como células musculares e os hepatócitos, vai ocorrer a diminuição da quantidade desse glicogênio lá na célula. Em consequência disso, também ocorre um aumento da eosinofilia do citoplasma, ó, como a gente está vendo aqui nesse tecido. O citoplasma fica de uma cor mais eosinofílica, mais avermelhado. Isso é uma característica das células de necrose. Isso varia desde lá, a gente pode visualizar isso aqui, ó, nas células epiteliais, como a gente está vendo nesse processo, e desde do neurônio, né, que está lá no sistema nervoso central. Num segundo momento, né, então ocorre essas duas alterações, e num segundo momento ocorre também, da mesma forma que o núcleo, né, que é a cariólise, a citoplasmólise. Né? Citoplasmólise diz lise, né, que é destruição do citoplasma, né, como o nome está falando aí. Então a gente não tem mais aquela estrutura, as organelas estão difundidas, o citoesqueleto, né, da célula que está presente ali no citoplasma também a gente não consegue visualizar isso, tá? Então aqui a gente vê uma célula também, os túbulos renais, onde tem células mais vermelhas, né? Umas áreas dos túbulos aqui mais avermelhadas, tá? Aqui no neurônio, como eu tinha falado, então, está aqui onde seria o núcleo, né? Um núcleo bem menor aqui, e ao redor do citoplasma aqui a gente vê essa área mais avermelhada, que é característica aí da eosinofilia citoplasmática. No músculo, né? Quando a gente passa para o músculo, a gente vai ver também as fibras musculares mais avermelhadas, características da necrose. Né? Então, aqui um grupo, essa área aqui com a coloração mais ou menos normal, aqui em cima também, mas algumas células, né, algumas fibras musculares aí apresentando essa coloração mais avermelhada, que é bem característica aí da necrose, tá? Certo? Nesse citoplasma. De forma geral, então, na microscopia, a gente tem alterações na célula como um todo, no citoplasma e no núcleo, tá? A célula pode perder também o seu contorno celular, ou seja, a gente não conseguir identificar onde começa uma e termina a outra. Ela também perde a sua coloração diferencial, ou seja, o núcleo fica menos basofílico e o citoplasma, às vezes, também perde aquela eosinofilia, né, vermelha. Então, muitas vezes a gente não consegue identificar direito onde é núcleo e onde é citoplasma, né, certo? Então, ela perde essa coloração diferencial, ou seja, áreas mais basofílicas e áreas mais eosinofílicas. A gente falou ali que fica mais eosinofílico, mas daí fica tudo. Não consigo diferenciar, né? O contraste entre o núcleo e o citoplasma fica perdido, tá? Muitas vezes o tecido pode ocorrer perda da célula. Aqui, exemplo, nos túbulos renais, né, a gente vai ver ali a estrutura onde teria o túbulo, mas a célula no epitélio, né, na parede do túbulo é perdida. Às vezes ela sai, né, junto com a urina, é eliminada junto com a urina nesse caso aqui, tá? Então a gente vê essa estrutura que é bem característica. Ó, aqui tem uma área de necrose abaixo, a gente vê um halo aqui onde tem um processo inflamatório, obviamente, que ocorreu essa necrose antemortem, e aqui um tecido mais ou menos normal, né, um tecido vitalizado ali, certo? Então, essa aí é a característica. Quando a gente vê aí
Quando a gente vê o fígado, né, a mesma situação ocorre. Então, a gente vai ter áreas aqui onde a célula perdeu a afinidade tintorial, a gente não consegue identificar núcleo e citoplasma, né, umas áreas aqui mais ou menos normais, algumas também com núcleo piquinótico, mais enofílico, mas nessas áreas aqui, na região centrolobular, a gente não tem essa diferença, né? O citoplasma está bem mais pálido e o núcleo também mais claro, né? Então parece que passaram um apagador aqui nessa, né? Não corou direito essas áreas da lâmina, que é característico aí do processo de necrose, né? Como a gente viu, tá? Então, na macroscopia, né, o que vai acontecer com esse tecido? A maioria dos tecidos tem a perda da cor, como a gente está vendo aqui embaixo. Então, esse tecido muscular, a cor característica é essa área mais esbranquiçada aqui, que é característico de uma área de necrose no músculo. Esse tecido também ocorre perda da força, ou seja, ele fica mais friável, ele fica mais frágil, né? Pode ocorrer ruptura aqui do tecido se houver a contração ou uma manipulação mais excessiva. Isso acontece com o fígado, com o baço, com vários órgãos que no rim também, né? Que ficam amolecidos, né? E mais friáveis, né? Mais suscetíveis a forças de tração, né? A rupturas aí com forças de tração. A gente vai ter odores também que não são característicos do tecido, né? Então, odores fétidos, né? Odores pútridos, né? Que podem ocorrer nesses tecidos dependendo da contaminação bacteriana, mas na maioria das vezes vai ocorrer alteração no odor, né? Daquele tecido. E a gente tem que diferenciar isso, a necrose da autólise, né? O que é a autólise? É um processo de degradação do tecido que ocorre após a morte. Então, o animal morreu após a morte, então, tendo ou não a presença de bactérias, ou as próprias enzimas dos tecidos ou as enzimas bacterianas vão começar a degradar esse tecido. Isso é chamado de autólise. Então, a necrose é quando ocorre a morte do tecido antes da morte do animal. E a autólise é a degradação do tecido após a morte do animal, que a gente vai ter uma aula, a próxima aula vai ser só sobre esse assunto, tá? Então, aqui a gente tem um processo de autólise. O que aconteceu foi colocado o encéfalo inteiro no formol, fixou ao redor, mas na área central aqui não fixou. Teve a produção de gás através de bactérias, né, formando essas bolhas de gás, certo? Então, essa é uma característica aí da autólise, e essa outra aqui do tecido, né, normal, pelo processo da autólise. Embora não tenha o halo hiperêmico aqui ocorreu o processo de necrose, degeneração e necrose muscular, tá? Então, falando ali do halo hiperêmico, que a gente não observou na outra imagem, aqui a gente tem uma área de necrose. Ó. Parece um cone, né? uma cunha, né? Como o pessoal gosta de chamar no rim. Então, essa área toda, ó, perda da coloração mais branca aqui nesse local. Nesse tecido, então, tem um halo hiperêmico, então, ao redor, né? Tem vaso, bastante sangue, células inflamatórias que vão ao redor, né? Para tentar conter, né, ou retirar os restos teciduais aí da área de necrose, aqui uma área mais escura. Então, isso é característico, né, essa área mais clara aí, que é característica de ocorrer em alguns tecidos, essa área hiperêmica ao redor, né? A área clara pode ocorrer mais clara ou mais escura, dependendo da quantidade de sangue que está naquele tecido necrosado ali, tá? Então, ocorre essa variação, vai depender do tipo de tecido onde ocorreu a necrose. A rabdomiólise, né? Rabdo vem de músculo estriado e lise, né? Destruição, necrose. Então, na macro a gente vê aquelas áreas mais esbranquiçadas. Quando olha na micro tem a destruição, né? A necrose em flocos aí das células das fibras musculares. Então, essa é uma característica aí da rabdomiólise, tá? Então, passando, a necrose ela pode ser classificada de acordo com os seus aspectos, tanto macro quanto microscópicos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho dessa classificação hoje, né? Então, a necrose pode ser de coagulação, caseosa e liquefativa são as principais. Aí tem um tipo avançado de necrose que é chamado de gangrena, que a gente subclassifica eles, podemos ver. E tem um tipo de necrose especial que ocorre somente no tecido gorduroso, né? Que é a necrose da gordura, que o pessoal fala que tem alguns mecanismos que vão ocorrer. Então, vamos falando um pouquinho inicialmente da necrose de coagulação. Ocorre, então, a preservação da arquitetura desse tecido. Então, aqui tanto na macroscopia, a gente consegue identificar, obviamente, né, que tem um tecido, que o tecido é o rim aqui, né, nesse caso, né, nos dois é o rim, mas temos áreas de necrose aqui
nesse órgão, tá? E normalmente é a necrose que ocorre devido à necrose isquêmica, né? Ou devido a um processo de infarto, né? Então, quando tem isquemia, falta de oxigênio, falta de sangue chegando naquele tecido, nessas áreas do tecido, a gente tem esse tipo de necrose. Ela pode ser provocada tanto por exotoxinas bacterianas, né, normalmente, ou também pela presença de bactérias, né, um pouco menos comum essa aí, a gente vai ver tem uma outra ali que tem a presença de bactérias, e também com tóxicos químicos que causam necrose, por exemplo, na pele ou em alguns tecidos internos também pode ocorrer, até com aspirado ou ingerido, pode ter esse processo de necrose. Tá? Então aqui a gente vê um tecido renal normal, ó, onde a gente consegue identificar bem as células, né, dos túbulos, certo? Individualizar elas, né, ver núcleo, ver citoplasma, né, coloração aí bem diferencial, e aqui uma área com a necrose, onde a gente não consegue visualizar onde começa uma célula, termina outra, não conseguimos distinguir a coloração de núcleo e citoplasma, como eu falei lá, perda da afinidade tinitorial, né, e é característico dessa área de necrose. Embora a gente consiga identificar aqui que é um rim, né, que é muito semelhante a esse outro tecido aí que está normal. Então essa é uma das características da necrose e coagulação. A gente consegue identificar o tecido, principalmente na microscopia, que está sofrendo esse processo de necrose, né? Então, como eu falei, tem as áreas de infarto, né? Como a gente vê aí nesse rim, o halo hiperêmico ao redor aqui, que é bem característico. Nesse outro a gente vê essas áreas esbranquiçadas aqui, que é chamado também rim pintado de branco, ou rim manchado de branco, né? O pessoal fala. É uma causa de condenação lá no frigorífico, porque muitas vezes chega nesse estágio aí, mas o animal ainda está bem, né? Uma porcentagem no rim, às vezes é só um afetado, o outro está funcionando direito, então ele chega num estado bom lá no frigorífico. Aqui um intestino, né? Uma área de necrose, um segmento do intestino, né? Uma necrose segmentar, onde tem perda da coloração, também a gente consegue identificar que o intestino na micro teria ali parte das vilosidades e das criptas, né? Embora sem células, mas aquela arquitetura do tecido ali é preservada, né? Então, característicos aí da necrose de coagulação, tá? O segundo tipo aí é a necrose caseosa. A necrose caseosa, ela forma uma massa granular friável no tecido. Então, o tecido já perde aquela arquitetura, normalmente a gente não consegue reconhecer, principalmente nas áreas onde tem essa massa granular friável, tá? Porque forma grânulos, né? E friável porque ela se degrada quando a gente manipula, parece um queijo, né? Seco assim, se quebrando, tá? Um exemplo bem característico aí da necrose caseosa é a tuberculose, que forma até o granuloma caseoso, né? Ou o caseo, né? Também, que é característico de algumas espécies de animais silvestres, né? A gente como coelhos, né? E a gente encontrar esse nos processos inflamatórios, tá? No meio, normalmente, desse processo tem uma calcificação distrófica, né? Que a gente já viu lá nas primeiras aulas, certo? Então, essa calcificação distrófica aí é característica aí desse processo. Normalmente no centro, né? Tem alguns processos caseosos que têm ou não a calcificação distrófica, né? Não é uma regra ter, mas alguns deles, né, como o exemplo a tuberculose, como eu falei, tem essa calcificação distrófica no centro. A linfadenite caseosa, que é outra lesão bastante característica, causada pelo Corynebacterium, né, em ovinos, que afeta os linfonodos, também tem o processo caseoso que normalmente toma conta de todo o linfonodo, né? Mas muitas vezes não tem o processo de calcificação, só se é um processo muito velho, né? Que acaba ocorrendo a desidratação e aí sim a calcificação daquele processo lá no centro, tá? Então esse granuloma caseoso, qual é a característica? A gente vai falar de granuloma lá no processo inflamatório, mas só para entender agora o que ele tem. Uma área central de necrose, como a gente está vendo aqui, as células inflamatórias ficam ao redor, né? Normalmente linfócitos, até macrófagos, e bem ao redor, tentando delimitar tudo isso, tem uma cápsula de tecido conjuntivo. Então essas são as características do granuloma e do processo caseoso aqui, né, também da necrose caseosa. Então a necrose caseosa a gente considera essa área central aqui. E a gente visualiza uma célula bem específica que sempre está presente nesses processos caseosos aí, que é a célula gigante. Então a célula gigante pode ser de Langerhans ou tipo corpo estranho, é uma célula multinucleada que pode ter até 20, 30 núcleos aí, um citoplasma amplo, né, que vem da fusão dos macrófagos, tá? Então é uma característica a gente encontrar nesse processo aí
caseoso, né, onde tem a formação dos granulomas, né, que muitas vezes são caseosos, tá? Passando aí o terceiro tipo de necrose, é a necrose liquefativa, tá? Ela é também chamada de necrose liquefação ou necrose qualicoativa. Ela ocorre em duas situações. Quando a gente tem um processo inflamatório purulento, né, ou seja, com a formação de pus, como a gente está vendo aqui, né? Então, quando o pus fica retido dentro de uma cápsula, também a gente vai chamar isso de abscesso. A gente vai falar melhor sobre isso nos processos inflamatórios, né? Aqui eu só estou exemplificando, né, como é que ocorre, né, como é que a gente visualiza, tá? E outro local é quando ocorre no sistema nervoso central, ou no encéfalo ou na medula espinhal. Então, essa ovelhinha aqui nessa posição de cão sentado, o que ela tem, né? A gente teve uma alteração na medula, né? Uma necrose na medula, né? Então, essas lesões císticas aí que ocorrem na medula, no sistema nervoso central, formam cistos. Por quê? Porque o tecido nervoso é degradado no momento da necrose e ele é substituído por macrófagos, né? Ou a micróglia ativada, né, no caso, e as células Gitter, que é a micróglia que está fagocitando esse material necrosado, né? Então, como o sistema nervoso tem bastante gordura, lá nessas áreas a gente pode encontrar o quê? As chamadas fendas de colesterol que a gente viu lá na nossa aula anterior, né? Onde tinha acúmulo de substância. Então, essa gordura ela é degradada e forma essas fendas de colesterol. Então, nesse caso, no ovino, a gente tem, além da necrose liquefativa no sistema nervoso central, tem a formação de pus. Ó. Então, aqui é a medula desse animal, ou ao redor aqui o que sobrou da medula, e na área central, essa massa amarelada aqui é a área que contém o pus, né? Uma inflamação purulenta. Isso veio devido a uma contaminação no corte do rabo desse ovino, né? Então, contaminou lá e veio pelo canal medular, chegando até a área central, né? Até a área ali, região lombar, né? Causando alterações, né? Neurológicas, obviamente, e os sinais clínicos e a lesão, como a gente vê aqui, na medula. Tá? Então, aquele pulmão, né, que a gente viu na anterior ali, quando a gente vê ele na microscopia, o que tem? Alvéolos aqui repletos de neutrófilos, né, muitos desses neutrófilos degenerados, né, como a gente vê, então, mais segmentados, né, ou com um núcleo um pouco diferente, que é bem característico aí da inflamação purulenta, né? Então, a gente ainda até consegue reconhecer que é um pulmão em determinadas áreas aqui nessa região, mas aqui embaixo, né, não, só tem pus. Então, por isso é chamado de necrose liquefativa, tá? Certo? Então, outra alteração que ocorre com a malácia, né, é quando a gente tem uma necrose no sistema nervoso central, né, a gente chama de malácia. Então, aqui a gente tem um equino que é bem característico a gente encontrar essa malácia. Um exemplo de malácia, né, que é a necrose liquefativa no sistema nervoso central, é a leucoencefalomalácia, quando o cavalo come o milho mofado. Ele é bastante sensível a isso, né? O milho mofado contém micotoxinas, e essas micotoxinas vão lá, lesionam o tecido nervoso, os vasos, né? E acabam causando essas áreas de malácia. Então, essas áreas amareladas aqui se deve ao plasma do equino ser corar mais o tecido, né? Então, ser mais amarelado e corar o tecido, né? Então, e temos essas áreas de necrose mais escuras aqui, que é característico da malácia, tá? Então, essa chamada, como ocorre mais na substância branca, como a gente está vendo aqui, ó, mais na área central, o córtex ali está preservado, a gente tem isso característico como leucoencefalomalácia. Leuco de branco, encéfalo por estar no encéfalo, obviamente, e malácia por ter necrose, né? Essa é a característica dessa. Nos ovinos, a gente tem também o Clostridium perfringens, produzindo toxinas, né, que chegam até o sistema nervoso central, onde causa a malácia simétrica focal. Ou alguns chamam de encefalopatia simétrica focal, também pode ser chamada dos ovinos, né? Então, vejam, dos dois lados aqui, nessas áreas, a gente vê as malácias, né? A área de necrose, também chamada de malácia. Então, malácia é o termo utilizado para a necrose do sistema nervoso central, tá? Então, essa é a característica aí e o nome que se dá na malácia, tá? Esse é um outro caso aqui de uma encefalopatia, né, também autoimune, onde
as células atacaram o sistema nervoso central, né, dos cães, normalmente em cães miniatura, é bem característico essa doença aqui, e a gente vê umas áreas mais amolecidas aqui em cima, até a formação de umas áreas císticas, né, aqui, que é um aumento, né, uma área amolecida aqui, onde ocorre a necrose, a malácia também, tá? Nessa outra a gente vê também aqui, ó, um aumento dessa região, amolecimento, né, aumento do espaço aqui desses locais, né, que é característico aí da malácia. E como eu havia dito, então, nessas áreas de malácia, como tem bastante gordura, a degradação, né, do sistema nervoso gera, né, gordura, porque a mielina é 70% de lipídios, a gente vai ter a formação, né, dessas fendas de colesterol que a gente vê bem características aqui nessa região. Então essa é uma região toda de malácia lá no sistema nervoso central. Quando a gente aproxima, vê as fendas de colesterol e vai ver as células, os macrófagos, né? Gitter, Gitter vem de rede, né? Porque o macrófago tem aquele citoplasma com aspecto rendilhado. Por quê? No processamento sai a gordura e fica aquele aspecto rendilhado ali no macrófago, que é característico aí dessa célula chamada célula Gitter, né? Que é um termo que vem do alemão. A gangrena, então, é um tipo de necrose que normalmente inicia com o processo de necrose de coagulação e ela pode ser classificada em alguns tipos, em úmida, seca ou gasosa. Aqui a gente tem uma das patas do animal, a gente vê ali a outra da coloração normal e essa com uma coloração bastante escura, característica aí de uma forma de gangrena, tá? A gangrena úmida, começando então, ela pode ocorrer nas extremidades desde que eu tenha o quê? Uma obstrução no retorno do sangue, tá? Então o sangue está chegando até a extremidade, mas ele não consegue retornar. O que vai acontecer ali? Uma congestão, né? O sangue fica acumulado ali naquela extremidade, embora não tenha o processo de oxigenação. Aquele sangue parado, estagnado, o que vai acontecer? Ele serve de meio de cultivo para bactérias saprófitas que estão ali no tecido e essas bactérias vão acabar, né, ocorrendo, né, se beneficiando, né, dessa necrose do tecido e causando a gangrena. Ela pode ocorrer no intestino também, no pulmão, né, quando bactérias chegam até o pulmão através da respiração, né, então essas bactérias mortas se beneficiam, essas bactérias saprófitas, desculpe, se beneficiam da matéria morta, né. Ela pode ocorrer no úbere também, né, certo? Onde tem leite ali como substrato, né, para essas bactérias, além do tecido morto, necrosado, e a gente chama essa de mastite gangrenosa também, que pode ser provocada por Clostridiums ou por outras bactérias, tá? O mais característico aí é os Clostridiums, mas por outras bactérias. E é bastante comum nos ovinos, né, como a gente está vendo aqui na foto, tá? A gangrena seca ocorre da necrose de coagulação, normalmente quando ocorre um infarto, ou seja, né, não está chegando sangue naquele tecido, né? E normalmente esse tecido fica desidratado, sofre o processo de mumificação em seguida, né? Então a obstrução do fluxo sanguíneo de chegada lá naquele tecido, naquela extremidade, causa um problema, né? Então a gente tem algumas características, por exemplo, o frio, ele causa uma estagnação do sangue, né? O sangue fica mais viscoso, ele não consegue oxigenar direito os tecidos, circular nos tecidos, os cristais, né, o líquido, né, que está intercelular e intercelular também, né, intracelular e intercelular, ele acaba formando cristais de gelo que rompem células, né, então a gente tem característica aí dessa gangrena seca, normalmente por queimaduras do frio, né. Outra característica é o ergotismo, né, algumas plantas têm substâncias, né, a ergotamina ou fungos, né, esse aqui é o fungo chamado Ramaria flavobrunensis, ele causa uma patologia que afeta as patas, como a gente tá vendo aqui, a boca e a ponta do rabo dos animais, né, então lá no Uruguai e na Argentina é chamado de bocopa, né, essa lesão. E o que ele tem? Ele tem essa substância chamada de ergotamina que causa vasoconstrição periférica, né? Essa ergotamina, então, aqui a gente tem vasos, né, dessa característica, vocês veem que um lumen bem reduzido aí, né, nas artérias, então o sangue não chega, não consegue oxigenar as extremidades, a gente tem necrose, essa gangrena seca nas extremidades, tá? O outro tipo de gangrena, né, o terceiro é a gangrena gasosa.
Ele é caracterizado por bactérias anaeróbicas, né? Eu citei algumas aí, o Clostridium perfringens, né? O principal, o Septicum, o Chalvoi, né? Que causa o carbúnculo sintomático. Um exemplo bem clássico é o carbúnculo sintomático dessa gangrena gasosa, né? É o melhor exemplo que a gente tem. E ele ocorre, né? Não, antigamente se achava que era por contaminações de feridas. Hoje se sabe que os animais acabam ingerindo essas bactérias. Algumas dessas, o Septicum e o perfringens, podem contaminar feridas, né? Mas a outras não, né? Como é o caso do Chalvoi, ele é ingerido, ele lá no intestino, ele é absorvido, né, pelos vasos sanguíneos, ele chega até as massas musculares. Quando ocorre algum traumatismo, que nesses traumatismos a gente tem uma área de uma diminuição de oxigênio lá naquele local, o hematoma muscular, né, causa uma diminuição do oxigênio muscular, esses esporos vão germinar após o traumatismo e aí sim causar a doença, né, produzir as toxinas lá no músculo e levando a esse processo da gangrena gasosa. Então ela é característica, né, pela formação de gás, como o próprio nome diz, gangrena gasosa. Então nas grandes massas musculares a gente vai ter a formação desse gás. Quando a gente faz a abertura vai ter áreas de hemorragia juntamente com o gás, né, no subcutâneo e também nas grandes massas musculares. Então o local de trauma normalmente é o local mais atingido, mas a gente pode ver que isso se espalha por todo as massas musculares, né, e a gente vai ter gás. Esse gás ele crepita, quando a gente passa a mão, né, no tecido ali na pele, aperta, né, as bolhas de gás se movimentam por baixo da nossa mão e ocorre esse processo chamado de crepitação. Tá? Então na gangrena a gente vai ter áreas musculares, né, ou às vezes com mais líquido, ou às vezes mais secas, mas todas com esse processo de hemorragia e também com as bolhas de gás, né, que acabam ocupando espaço, né, então no músculo lá. Pode ocorrer uma miosite também, né, essa miosite gangrenosa no coração, né, então pode afetar o coração, o miocárdio, né. A gente pode encontrar, em alguns dos animais a gente encontra esse processo da miocardite, tá? Aqui tem outras doenças, né, chamado o edema maligno, também é causado pelas clostridioses, aqui o edema maligno, desculpe, né, e a gangrena, né, que são causadas aí pela clostridiose. Aqui, de novo, no carbúnculo, né, quando a gente faz o corte, tem bolhas de gás com exudato, né, no edema, aí pode visualizar tanto em bovinos, mas é mais comum a gente encontrar em ovinos, né? Então, aqui um dos membros bastante afetado, provavelmente sendo de cortar, está cheio de líquido aí edematoso, né? Aqui, ó, vejam que o animal às vezes fica nessa posição de cavalete e não tem muita gás abdominal, né? Mas o que predomina é o gás nos membros aqui, nas massas musculares, que a gente vai ver, ó, desde a cabeça lá, a região da mandíbula e até os membros também. Quando a gente faz o corte, visualiza aí essas bolhas de gás, né, em meio ao tecido subcutâneo, tá? Então, há outro tipo de necrose específico, é a necrose da gordura, que eles chamam também de saponificação da gordura. Porque quando a gordura necrosa, ela atrai alguns íons, como cálcio, sódio e potássio, que acabam se depositando nesses locais. E ela pode ter, essa necrose da gordura pode ser de 3 causas, né? Uma primeira enzimática, que ela ocorre ao redor do pâncreas. Ó. Aqui a gente está vendo o pâncreas na região central. E aqui, ao redor desse tecido, essas áreas brancas aqui, né, que parece sabão, né, aquele sabão em barra característico, que é a saponificação da gordura. Então, o pâncreas, quando tem algum problema, ele libera suas enzimas e essas enzimas vão acabar afetando aí as células, né, essas lipases vão acabar destruindo as células ao redor do tecido gorduroso ao redor. Essa outra causa da necrose da gordura é a traumática. Então, na gordura que fica no interior da pelve após o parto, ou animais que estão muito tempo deitado, aquela gordura que recobre o externo ali, então pode ocorrer necrose nesses locais da gordura, nesses 2 locais aí. E tem um terceiro tipo, né, uma terceira causa, que é a necrose abdominal. Então, ocorre em bovinos no mesentério, no aumento, quando eles têm um processo chamado lipomatose. Então, formam uma bolinha de gordura. Essa bolinha normalmente ocorre uma torção ou ela forma em pêndulo, né,
de acordo com os movimentos peristálticos, então aquela área do omento ali, do mesentério, fica com a circulação comprometida e vai ocorrer o processo de necrose. Normalmente isso é um achado no frigorífico, raramente causa a morte do animal, a não ser que seja uma massa muito grande e vá causar intestinal junto. Mas se não, é só um achado lá no frigorífico ou na necrópsia nesses animais aí com esse processo de lipomatose, tá? Um outro tipo de necrose que é bem específico é a necrose fibrinoide. A necrose fibrinoide ocorre na parede de vasos, quando esses vasos são afetados, né, por vírus que gostam do endotélio vascular ou da parede do vaso, né? Então, um exemplo é daquele bovino ali onde ele está sendo afetado por uma doença chamada febre catarral maligna. É um herpes vírus de ovino que afeta os bovinos. Esse herpes vírus ele acaba indo, né, sendo atraído, né, vamos dizer assim, pelo processo ele acaba sendo atraído, né, pelos vasos sanguíneos, como a gente falou, e acaba levando a necrose do vaso sanguíneo. E aí a gente vê como a parede do vaso é que está alterada, né? A gente vê além de células inflamatórias, vê umas linhas mais avermelhadas aqui, parece fibrina, então por isso que ele é chamado de fibrinoide. Parece que foi depositado fibrina ao redor do vaso, mas na verdade não é, né? É da degradação das fibras ali que estão presentes ao redor do vaso sanguíneo. Então por isso é chamado de necrose fibrinoide, quando afeta aí os vasos, é uma necrose característica dos vasos, né? Então aqui a febre catarral maligna a gente vai ter em todos os tecidos que tem vaso, então desde o encéfalo lá até trato digestório, tudo, pele, né? Vai ter essas áreas de necrose fibrinoide aí nos vasos sanguíneos, né? Aqui no nasal, né? Catarral porque tem catarro e maligna porque normalmente mata esses animais que são afetados, né? São poucos animais que são afetados do rebanho, mas todos eles acabam morrendo, tá? E das últimas das necroses, as necroses superficiais. Então, as necroses de superfícies, né, ou seja, de epitélios, né, quando a gente tem necrose de superfície, a gente tem que classificar elas também, tá? Então, quando a gente tem uma necrose superficial, onde a gente tem ainda parte do tecido preservado ou algumas camadas do epitélio preservado, a gente vai chamar de erosão. Quando a gente tem uma necrose mais profunda, onde a lâmina basal está destruída, ou chega até a lâmina basal, pelo menos essa necrose, a gente vai chamar de úlcera. Então, todo o epitélio foi retirado, né? A gente tem ali nesse processo uma úlcera. E quando a gente tem, né, a úlcera, alguns chamam, né, úlceras estomacais de úlcera perfurada, quando a gente tem todas as paredes, tá? Toda a parede do órgão lá destruída, né? E um último tipo que é chamado no epitélio, que é a escara, né? Quando a gente tem perda de toda a parede epitelial, vendo outros planos adjacentes, como planos musculares, planos ósseos que ficam abaixo da pele expostos, né? A gente tem esse processo de escara, muito comum chamar de escara de decúbito. Então, animais que estão muito tempo em decúbito ou que sofreram, né, algum processo aí de lesão, né, nesses tecidos mais graves, a gente vai chamar aí de escara, né? Se debateram por algum sinal neurológico, alguma outra situação, pode ocorrer esse processo de escara, tá? Então, quais são as consequências aí desses processos de necrose? Normalmente a gente tem um aporte maior de leucócitos, né, de células de defesa, e também uma hiperemia chamada inflamatória, né, que é uma grande quantidade de sangue ao redor dessa área de necrose, que é chamada linha de demarcação, que delimita entre o tecido normal e a área de necrose, tá? Então, isso é comum a gente encontrar nesses tecidos, tá? Então, a necrose pode sofrer o processo de calcificação, como a gente viu lá no começo. Dependendo da localização, pode ocorrer o sequestro dessa área de necrose, né? Certo? Pode ocorrer também um processo de cicatrização ou regeneração desse tecido. Pode sofrer o processo de lise, como a gente falou, né? Destruição daquele tecido lá, como a gente falou, né? Como é o caso da malácia. Pode ocorrer também uma infecção secundária, formando abscessos ou os processos de gangrena que evoluem de um processo de necrose de um tecido necrosado, como a gente falou ali. Então, essas são as consequências de um processo de necrose, tá? Passando agora, então, a gente vai falar sobre a apoptose. A apoptose é também conhecida como suicídio celular ou morte celular programada. Ela pode ter uma morte celular fisiológica, né?
Então, lá na embriogênese, durante o crescimento dos tecidos, né, ocorre a morte de algumas células. Por exemplo, lá os neurônios, a gente tem muito mais neurônios do que tem quando adulto. E alguns vão migrando para os seus locais, fazendo a conexão, outros sofrem o processo de apoptose. Durante a embriogênese também a divisão dos dedos, né, a separação dos dedos, a gente tem uma membrana que junta os dedos, né, e com a formação, né, com a evolução, essa membrana vai sofrendo o processo de apoptose e vai separando os dedos aí durante o desenvolvimento embriológico, tá? Células que estão em constante renovação, como a célula da pele, sofrem o processo de apoptose para formar a camada de queratina lá na pele e vem outras células, né, para substituir essas células. Então, essas são a apoptose fisiológica, né, que ocorre tanto durante o desenvolvimento embrionário e também na pessoa, no animal adulto. Tá? Mas que a gente pode ter, então, a necrose apoptótica, que essa sim é patológica, que ocorre em algumas doenças. Né? Não se chama de necrose apoptótica, se chama de apoptose mesmo, mas alguns classificam, né, isso como apoptose uma fisiológica e a necrose apoptótica como o processo patológico. Então, lá na febre amarela é um exemplo, involuções glandulares, quando ocorre bloqueio de algum ducto de glândula mamária ou alguma outra situação, vai ocorrer o processo de apoptose. Lesões imunológicas, né, mediadas por linfócito T, que destroem, né, alguns tecidos, então pode ocorrer também o processo de apoptose encadeado por essa reação imune. Tá? Presença de químicos e algumas drogas podem levar à apoptose também de alguns tecidos, né? Assim, por assim dizer. Tá? Então, ali a fisiológica, né, como mostrou na pele, né, então vai sofrendo o processo de apoptose, a célula vai perdendo o núcleo, formando a camada de queratina, como a gente vê aqui nesse esqueminha e aqui na imagem, né? Certo? Então, quais são os mecanismos de apoptose? Por que uma célula não entra em apoptose de uma hora para outra? Por quê? Porque ela tem proteínas apoptóticas e proteínas anti-apoptóticas. E essas proteínas e esses dois grupos de proteínas normalmente estão em equilíbrio. Então, as proteínas apoptóticas são normalmente expressas nas células dos mamíferos, né? E as anti-apoptóticas também. São genes anti-apoptóticos. Normalmente fazem parte de fatores de crescimento, hormônios, componentes da matriz extracelular e principalmente os genes da família BCL2. Esses genes da família BCL2 são bastante importantes aí como proteínas antiapoptóticas, né? Agora alguns chamam de BCLX, né? Porque tem mais de um genes aí nessa família, tá? Então o mecanismo de apoptose, ele pode ser desencadeado de duas formas. Por uma forma intrínseca, né, um mecanismo intrínseco, ou seja, lá de dentro da célula, ou um extrínseco que vem externamente, né? É uma sinalização externa, por exemplo, um linfócito, como a gente falou antes, ou uma outra célula, ou um outro mecanismo externo desencadear a apoptose daquela célula, tá? Então, o intrínseco são fatores de crescimento que faltam lá internamente na célula, ou lesões mitocondriais muito graves, lesões no DNA, então quando a célula não consegue recuperar essas mutações no DNA, ou estimulação imune também em algumas células, né, elas mesmas, células de defesa, podem levar a esse processo de apoptose. Tá? E o extrínseco, né, tem o fator de necrose tumoral e o faz ligante, que são meios externos, né, então, que vão se conectar, né, com essas células e desencadear um processo interno de necrose, aí, de necrose não, desculpe, de apoptose aí nessa célula. Tá? Então, começando aí pelo meio interno, um dos principais aí é o esquema da lesão mitocondrial. Então, uma mitocôndria, ela tem tanto proteínas anti-apoptóticas, como a gente está vendo aqui, o BCL2, quanto proteínas apoptóticas. Quando ela se rompe, obviamente, essas proteínas são liberadas, né? Então, uma acaba bloqueando a outra, aí, mas elas acabam sendo liberadas, principalmente essas proteínas apoptóticas, e elas vão ativar uma cascata chamada de caspase, né? De enzimas, que são as caspases, que elas vão destruir várias estruturas lá no interior da célula, desencadeando aí esse processo de necrose, né? De apoptose, desculpem, tá? Então aqui também tem outra, né? A proteína, essa proteína Diablo, que ela está presente lá, ela é bloqueada pela BCL2, mas quando ela é liberada lá da mitocôndria, ela, através do citocromo C também, de outras, ela vai ativar
essas caspases que estão em procaspases, elas são ativadas em caspases e aí vão causar morte celular. Alguns falam que nesse processo aí de bloqueio, né, essas caspases elas estão isoladas lá numa estrutura chamada apoptossomo, né, que seria um lisossomo caracterizado aí para a apoptose, para o processo de apoptose. Aqui no meio extrínseco, então, quando faz ligante, faz a ligação aí com essas outras estruturas aí na célula, né, então a gente tem aí a ativação da procaspase e incaspase que vão quebrar várias estruturas lá dentro da célula. Então, essas caspases, elas têm endonucleases, têm desoxirribonucleases e são enzimas que vão quebrar várias estruturas, proteases, tá? Que degradam outras enzimas até, então isso ocorre um processo em cascata que vai levar à morte da célula, né, por apoptose, tá? Então, a apoptose, a gente tem que ter bem claro isso, que ela tem duas fases, tá? Uma fase, um processo de iniciação, que vai até onde ocorre a ativação dessas caspases cataliticamente, ou seja, elas são ativadas. Ela está inerte em procaspase, onde ela vai desempenhar a sua função como caspase, como enzima que vai degradar várias substâncias, como a gente está falando lá. E depois, uma fase de execução dessa caspase já está ativa e vai atuar na morte celular e não há como reverter. Então, até nesse processo de iniciação, aí, até a ativação dessa caspase, a gente tem como bloquear o processo de apoptose. E a própria célula se regula lá e, às vezes, consegue bloquear esse processo de apoptose. Mas, a partir do momento em que as caspases estão ativas, a gente não consegue bloquear mais esse processo de apoptose, tá? Então, diferentemente um pouco da necrose, a apoptose, como eu falei lá, ela é uma morte silenciosa, uma morte onde as células elas ficam retraídas. Normalmente ocorre o processo em células individuais, como a gente vê aqui no tecido, ó, várias células normais e uma célula em apoptose lá no meio. A cromatina ela se condensa, o citoplasma ele fica fragmentado e forma corpos, né, apoptóticos, então onde a gente tem fragmentos aqui de citoplasma e núcleo, né, separados, vamos dizer assim, eles ficam isolados, é como se fosse fragmento das células ficam empacotados, né, diferentemente onde tem a ruptura nuclear e citoplasmática, né, principalmente do citoplasma, né, da membrana, lá na necrose, aqui a gente não tem esse processo, tá? Ocorre, então, a ausência de inflamação. Normalmente tem uma célula de defesa que vem retirar o resto daquela célula que sofreu apoptose. Diferente do processo de necrose, onde a gente tem uma área, normalmente uma inflamação, né, bastante acentuada, porque são várias células morrendo ao mesmo tempo com esse processo aí de necrose, tá? Então, a gente tem diferenças também bioquímicas, né, e estruturais e ultraestruturais aí nesse processo de necrose e apoptose. Tá? Então, a primeira delas é a alteração na bomba de sódio e potássio. Na necrose, já no início do processo, tem alteração na bomba de sódio e potássio. Na apoptose, não. Essa alteração vai ocorrer só no processo final. Clivagem do DNA. Na necrose, é sem padrão. Se a gente pegar um tecido que sofreu apoptose, a gente vai e fizer um exame lá de PCR, né? Vai ver que ocorreu que tem fragmentos de 180 a 200 pares de base, e vai fazer uma banda mais ou menos nessa altura, tá? A membrana nuclear sofre a ruptura na necrose e forma massas delimitadas, né, ou bem limitadas aí no processo de apoptose. A membrana celular forma vesículas, né, normalmente aí que vão se romper depois, e na apoptose formam os brotos, né, ou os corpos apoptóticos, tá? Os restos celulares incitam uma resposta inflamatória, às vezes, bem exagerada na necrose, né, ou bem exacerbada, né, vamos dizer assim, bem evidente, enquanto que na apoptose os restos celulares são capturados sem nenhuma reação inflamatória. Tá? Então, aqui um esqueminha que mostra, né, a célula normal que pode sofrer o processo de necrose com aumento do seu volume e aí a digestão enzimática e ruptura aí da célula, e na apoptose, onde ela diminui, né, o seu tamanho, forma os corpos apoptóticos e depois macrófagos, né, ou células fagocíticas aí vão retirar esses restos aí de forma mais silenciosa. Tá? Então, aqui um esqueminha que mostra, né, algumas células em apoptose, ó, aqui o núcleo
ressachado, né, para a periferia, ali formando ali alguns fragmentos nessa outra célula. Aqui de novo a gente vê, né, bolinhas onde tem restos nucleares e citoplasmáticos ali da mesma forma, então, que são característicos aí desse processo de apoptose, tá? Então, aqui de novo, né, a gente vê algumas células em apoptose, e vejam que normalmente elas estão diminuídas, estão menor do que as outras células normais do tecido ou as células consideradas normais aqui. E vejam que, claro que é um grupo, né, de célula aqui, mas não é, as células ao redor às vezes não estão sofrendo apoptose, né, estão mais isoladas. Tem alguns grupos, pequenos grupos, mas não é todo o tecido que está sofrendo esse processo de apoptose. Ó, como a gente vê aqui, 2 células nesse formato de meia-lua, né, do núcleo ali formando a apoptose. Aqui um maior número de células, né, mas mesmo as células diminuídas, né, aí com esse processo da apoptose que a gente vê aqui, ó, fragmentação do núcleo ali, o núcleo o formato de cunha, né, que a gente vê que é bem característico, né? Então, na microscopia eletrônica também, olha, vejam a cromatina aqui bem na periferia do núcleo, o núcleo está rompido, né? A célula diminuída tem espaço aqui, né, entre essa célula que está em apoptose com as outras, né? A gente comparando aqui com o núcleo das outras células, né? A cromatina está mais condensada, então é uma morte mais silenciosa, né? A célula normalmente diminui aí o seu tamanho, como a gente falou anteriormente, tá? Certo? Então, seria isso, pessoal, na nossa morte celular, né? E a gente vai ter um material lá complementar para vocês lerem também, né? Então, até a próxima.